É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora sobre alguns projetos que estão em discussão, que alteram a estrutura da Polícia Militar principalmente, mas com mudanças também relacionadas à Polícia Civil, a criação de um conselho único que pode ter interferência da União. E nós vamos falar sobre essa situação agora com o Rafael Codipani, que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e professor de Gestão Pública da FGV. Rafael Codipani, boa noite. Boa noite. Bom, nós temos esses projetos em discussão, na verdade é uma revisão de projetos anteriores, apresentados alguns anos atrás, mas uma das propostas, por exemplo, traz mudanças na estrutura da Polícia Militar, com a criação de patente de general, hoje exclusiva das Forças Armadas, tem a indicação, a nomeação para a chefia dos comandantes seria uma lista tríplice, enfim, são várias alterações que deixariam a Polícia Militar semelhante às Forças Armadas, não é? Sim, elas deixariam as polícias militares semelhantes às Forças Armadas e elas não responderiam a ninguém. Elas acabariam não respondendo ao governador do estado de forma concreta e efetiva e não responderiam à sociedade. Então, existe um problema. Hoje, a ingerência política é muito forte nas duas polícias, tanto na civil quanto na militar. Ingerência em termos de promoção, ingerência em termos onde se aloca recursos e onde se aloca patrulhamento, por exemplo. Ingerência de deputados se querem levar batalhões para eles. A gente vê os BAEPs em São Paulo, por exemplo, que não faz sentido algum em termos técnicos. Eles são criados por conta de ingerência política. Existe um problema. Agora, a solução desse problema não é dar mais autonomia para as polícias. A gente precisa ter polícias que estejam ligadas ao interesse da sociedade e que sejam submetidas ao interesse da sociedade. O que esse projeto faz é fazer com que a polícia administre a própria polícia, sem dar resposta nenhuma à sociedade. Isso é muito problemático. Agora a gente tem que tomar cuidado para não jogar o bebê com a água do banho. Existe um problema que precisa ser lidado. Agora a gente não pode tratar esse problema dessa maneira. Depende muito do encaminhamento que isso será dado quando for discutido de fato no Congresso. Então, a conclusão do projeto e o que ele pode trazer de mudança efetiva, a questão de hierarquia, a dificuldade depois que os estados teriam, por exemplo, a mudança de um comando, né? Claro, você poderia ficar submisso aos interesses corporativos mesmo e o governador sem poder nenhum, né? Agora, o problema nosso é que a gente trata a segurança pública, a gente trata as polícias na chave da esmola. A gente escutou o presidente esses dias falando que os policiais iam poder receber 20% de desconto no SEASA. O governo de São Paulo ele criou um mecanismo que é um mecanismo onde o policial pode fazer um bico legalizado. Agora, cadê as políticas públicas efetivas para melhorar a vida desses policiais? Remuneração mesmo, né? Remuneração, condição de trabalho. A gente tem vários países do mundo, por exemplo, onde tem políticas de abatimento de tributos para compra de carro, para compra de casa. Quer dizer, a gente tem que pensar numa política pública para melhorar a condição de vida desse policial que está na ponta da linha, que ele ganha pouco na grande maioria dos estados do Brasil, em São Paulo principalmente. A gente precisa pensar, por outro lado, também em mecanismos de governança. Não existe governança hoje. Hoje, por exemplo, o comandante de polícia, chefe de polícia, raramente de uma guarnição, digamos assim, de um batalhão ou de uma seccional, ele não discute sequer orçamento. Você que está na parte de economia, como é que é possível você fazer gestão sem você conseguir discutir orçamento, sem você ser responsabilizado por indicadores orçamentais, por exemplo? Ou seja, a gente precisa mudar essa governança. A polícia também não responde efetivamente à sociedade. O Ministério Público não faz o controle externo que ele deveria fazer, as ouvidorias não trabalham a contento, então a gente precisa mudar a estrutura, a gente precisa mudar a governança. Agora, não é nesse projeto e nessa forma que tem que ser feito. Não é com a autonomia que deixaria elas independentes, mas sim com uma gestão eficiente para dar melhor condição de trabalho, inclusive, que há uma reclamação muito grande em relação aos equipamentos. Nós já tivemos manifestações e rebeliões mesmo de polícias em alguns estados por questão de salários e eles ganham muito pouco, não é? Pelo risco que correm e pelo trabalho que eles têm de exercer na sociedade. Sem dúvida, né? E a gente tem visto um problema que é um problema gravíssimo hoje, que é a ingerência política. A gente tem, por exemplo, em São Paulo, um sujeito que era comandante-geral, tá certo? Que é uma pessoa muito competente e muito séria, e que sai de comandante-geral e pode ser candidato a vereador. Isso não pode ser aceitável, é preciso que haja uma quarentena. As polícias não podem estar tão influenciadas e tão submetidas a ideologias políticas partidárias de ocasião. A gente tem deputados pelo Brasil todo que influenciam em quem vai ser promovido em forças policiais. Isso é inconcebível. A gente teve casos no Rio de Janeiro, para se ter uma ideia, onde vereadores decidiam quem era o soldado que poderia ir numa dada região trabalhar. Isso não é aceitável, então a gente precisa mudar isso. A gente precisa ter quarentenas para tirar os partidos políticos, essa influência partidária que a gente tem, e polícia não pode ser partido
partido político. E a gente percebe hoje, principalmente nas polícias militares, uma tendência a querer se transformar em partido político. Não é, porque tem que ser instituição de Estado, só que precisa ter governança para isso. A gente precisa criar estruturas para ter governança disso. E não é o que a gente está fazendo, não é o que esse projeto vai fazer. Nós tivemos várias candidaturas agora para vereadores, chamou a atenção o crescimento que houve nas eleições do ano passado, fora a bancada que nós já temos um Congresso. Então, isso traz mais preocupações quando se discute um projeto desse tipo, pelas ideias que podem surgir em termos de autonomia geral e, mais do que isso, dar uma força em termos de país, com uma unidade através desses conselhos, né? Sem dúvida, e num momento que não é momento para se fazer isso. A gente tem um momento no Brasil onde um presidente da República ele flerta o tempo todo com o rompimento democrático, onde ele tem muita simpatia das forças policiais por conta dessas medidas populistas, verdadeiramente populistas de informatura. Para você ter uma ideia, o policial no Brasil ele é tão esquecido, ele é tão ignorado, que a pessoa que vai na formatura dele eles passam a gostar. A pessoa que fala que vai dar um desconto para o sujeito poder comprar comida, que assim é uma humilhação no limite, porque o sujeito não consegue comprar comida para ele mesmo, para sua própria família, ele deveria ter uma remuneração e uma governança adequada, ele passa a gostar desse sujeito. Então a gente precisa criar estruturas de governança para que seja bem gerida. E se põe muito dinheiro em polícia no Brasil. Né? Essa é uma outra questão. Esse dinheiro é muito mal gerido. Em São Paulo são quase 18 bilhões de reais que vão para as duas polícias. Isso é muito dinheiro. Isso é o orçamento de empresas gigantescas. Tá certo? Só que não é feita uma boa gestão, não é articulado uma boa gestão, não tem sistemas de governança e a gente fica vivendo essa situação que a gente vive hoje. E da eficiência dessa gestão a gente pode ter resultados muito melhores em termos de segurança mesmo para a população. Né? Claro, sem dúvida, né? O policial está na ponta da linha, abandonado muitas vezes pelas próprias chefias, abandonado pela sociedade, abandonado pelo Estado. E se a gente tiver uma gestão mais eficiente, a gente vai fazer com que essa situação melhore, que essa situação mude. Agora, não é dando autonomia. Imagina se uma lista tríplice. Né? A lista tríplice vai gerar uma guerra fratricida de politicagem cotidiana para se compor essa lista tríplice. Agora, será que a gente pensar numa comissão que vai ajudar o governador a escolher esse chefe de polícia baseado em desempenho, naquilo que ele desempenhou ao longo da sua carreira? Talvez isso possa ser interessante. Meritocracia mesmo. Em termos de meritocracia. Porque hoje nas polícias, infelizmente, não existe meritocracia. O que existe é um sujeito que puxa o saco, né, de um político, desculpa o linguajar, e que por conta disso ele é escolhido para ocupar uma certa posição, porque ele é amigo daquele político, porque ele tem uma relação com aquele político. Então a gente precisa que os mais competentes sejam promovidos, e a gente precisa que os mais competentes sejam os chefes de polícia. Há momentos que sim, que claro que o mais competente é escolhido, mas a gente fica muito ao gosto do político. Agora, o político é o representante do povo, então a gente precisa ter mecanismos que os governadores de estado que pagam a conta a polícia consiga ter uma autonomia, mas uma autonomia regulada pela sociedade, uma autonomia com responsabilidades da sociedade. E não é com lista tríplice, não é obedecendo a um comando nacional de um conselho que ninguém sabe direito de onde se forma. E tentam criar vários postos também, hierarquias diferentes que não são compatíveis com a atuação que a polícia tem que ter muito rápida, né? Então você tem que ter um gerenciamento e uma tomada de decisão em que não cabe você ter tantos postos assim. A ideia de você criar o general de polícia militar é a digital do corporativismo desse projeto. Deixa muito claro que escancara, que eu li o projeto com calma, isso é uma carta de direitos, que não gera nenhum tipo de obrigação. É uma demanda que atende todos os interesses corporativos. Por exemplo, um chefe de polícia militar tem que ser bacharel em direito. Para que isso? Um chefe de corpo de bombeiros tem que ser bacharel em direito. Quer dizer, são uma série de coisas equivocadas que esse projeto faz e é uma pena, porque é um tema objetivo que a gente precisa melhorar, a gente precisa melhorar as governanças, a gente precisa definir o que é o mandato policial, o que a polícia deve fazer e o que não deve fazer. E o próprio coronel José Vicente da Silva, né, que sempre está na imprensa e que é uma pessoa que estuda muito polícia, ele contou. E se fala muito mais militar do que polícia nesse projeto. A gente tem forças armadas já. A gente precisa ter uma polícia que eu não tenho nada contra... Não sou a favor da desmilitarização da polícia, eu acho que seria um outro problema gigantesco. Mas a gente precisa ter uma polícia focada em policiamento, estudando técnicas de polícia. Né? A função é outra. Não são funções que são diferentes. Né? Exatamente. E a grande preocupação é essa operação conjunta com uma interferência direta da União em relação a isso, porque tem participação também do Ministério da Justiça na discussão desses projetos e não caberia. Você pode discutir uma política nacional de segurança, mas não a independência que tem dos estados e do Distrito Federal. Né? Sem dúvida. E o Ministério da Justiça não discute e não oferece uma política nacional de segurança pública. Em 2 anos de governo, nada foi feito com relação à segurança pública. O policial, que inclusive é a base do presidente da República, muitos policiais, não teve nenhuma melhoria das suas condições de trabalho, não teve nenhum projeto de lei para melhorar as condições de trabalho, nenhuma estruturação. O que teve a concessão de alguns reajustes salariais antes de congelamento dos servidores em geral, algumas coisas assim no meio do caminho. No Distrito Federal, exclusivamente no Distrito Federal, onde ele podia. Mas assim,
é um jogo político, né? Assim, eu estou mostrando aqui que eu poderia fazer isso para jogar os policiais contra os governadores do estado. E essa é a lógica desse governo. Da mesma forma que os governos estaduais também, eles deixam muito a desejar na sua gestão de segurança pública, né? A gente viu em São Paulo, como eu comentava, a criação dos BAEPs, a gente vê uma série de, sem fundamentação científica, políticas sendo adotadas assim com base no achismo, falta uma formação científica verdadeira para os nossos policiais e falta uma gestão profissional da segurança pública. E isso não acontece, infelizmente, no nosso país. Seria melhor de separar justiça e segurança? Acredito que sim. Eu acredito que a segurança poderia... Assim, seria possível fazer se tivéssemos uma Secretaria de Segurança Pública Nacional atuante, mas nós não temos, né? Ela não faz muita coisa. A gente vê aquela situação ali dos roubos a bancos que a gente teve em Criciúma e tudo mais. Antigamente havia uma reunião de delegados de unidades especializadas em roubo a banco. Isso acabou hoje na nova Senasp. Ou seja, não se faz o básico. É como a gente tem visto na pandemia. A gente não faz o básico. O Estado brasileiro em segurança pública, em saúde, que é o que está em voga agora, a gente não consegue fazer o básico, articular o básico. Quer dizer, como eu comentei com você, se você pensar num chefe de unidade que não tem capacidade de discutir seu orçamento e não ter indicadores de desempenho de orçamento, quanto que está se gastando de pneu, qual é a minha responsabilidade nisso? Coisas assim bobas. Aqui a gente vê só como indicador de desempenho e segurança pública, indicador criminal que a polícia vê. O bônus do policial é atrelado a indicador criminal. E todos os estudos sérios mostram que polícia não afeta necessariamente indicador criminal, é muito mais complexo que isso. Ou seja, o básico dos indicadores a gente não tem. Perfeito. Ouvimos aqui o Rafael Caldipani, que é integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e também professor de Gestão Pública da Fundação Getúlio Vargas. Rafael, muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Luciana.